tarde. Muito obrigada pelo convite. Sou muito grata a Susana ter-se lembrado de mim, não é? E as outras colegas também terem aceito a minha participação. De facto, eu trabalho no Amapá, não é? O estado mais a norte do Brasil, e já vivo no Brasil há 16 anos, não é? Então já estou aqui há bastante tempo, pelo que os termos que eu vou usar e as palavras, elas são mais brasileiras do que portuguesas, não é? Há de haver aqui algumas palavras que são um pouco diferentes. Mas a Susana já mais ou menos fez a definição, não é? Do que seria uma pessoa transgênero, ou assim nós classificamos aqui, como pessoa trans, aquelas cuja identidade de género difere do sexo biológico, não é? Atribuído no nascimento. Isso pode abranger homens trans, mulheres trans e pessoas não binárias. Então, é uma vivência focada nessa autoidentificação de que a Susana falou e não no sexo biológico, não é? O termo transgênero ou trans é um termo que nós chamamos guarda-chuva, não é? Ele vai incluir transexuais, travestis e outras identidades não binárias, como eu digo, do ponto de vista aqui no Brasil. A transição de género é esse processo pelo qual se passa, extremamente complexo, não é? Susana citou isso, que pode ou não incluir modificações no corpo, cirúrgicas e do ponto de vista dos hormónios, que aí se dizem hormonas, né? Eu vou dizer hormónio. Os meus dados, eles são sobretudo retirados do site da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aqui no Brasil. E retirado lá, nós temos um dado muito importante, e a Susana citou também em relação a Portugal, dos assassinatos, não é? Dos assassinatos, eu por acaso não trouxe os dados do suicídio também, mas os dados do assassinato de pessoas trans foram altíssimos em 2025 e mesmo assim apresentaram queda de 34% em relação aos 2024. Mais por conta, talvez, da questão dos direitos humanos, não é? Da sensibilização da população para a questão. O perfil das vítimas, segundo o ANTRA, é majoritariamente jovens, né? Jovens trans, negras, empobrecidas, nordestinas e assassinadas em espaços públicos com requintes de crueldade. É algo que acontece aqui também no Amapá, que é muito triste de ver, e aqui é mais o género feminino, não é? O trans feminino, a mulher trans que é agredida, que não significa que não haja o contrário, e este é o perfil geral. Também não significa que outros dados, não consegui trazer muito mais dados sem ser estes, mas se formos pesquisar, a violência é imensa, não é? E há também a violência simbólica, não é? Não só o assassinato em si, mas a discriminação. Como é que funciona aqui no Brasil? A lei brasileira, de facto, reconhece o direito à identidade de género, não é? Permite, inclusivamente, essa retificação do nome em documento, mesmo que não tenha feito uma cirurgia de resignação sexual via cartório, pode mudar o nome, portanto, a resignação sexual acaba por ser uma opção. O SUS, que é a nossa saúde pública, não é? O Sistema Único de Saúde, que aí será o SNS, vai oferecer esse processo, não é? Ou seja, é gratuito ter a hormonioterapia e a cirurgia, tá? Tomar o hormônio e a cirurgia. Vejam que a cirurgia é permitida apenas a partir dos 18 ou 21 anos, vai depender do Estado brasileiro, apesar de haver uma lei federal, há regiões, não é? O Estado depois legisla do seu modo, depende da regulamentação técnica, não é? Mas a partir dos 16 já pode tomar hormônio, se assim desejar. E se for autorizado, naturalmente, que isso necessita sempre de um aval do psiquiatra, não é? Dos psicólogos que estão a tomar conta da situação, não é? Não é algo que simplesmente se chega e diz que, não é? Precisa, de facto, de documentação. O nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, eu aqui preocupei-me em dizer o que são as siglas, porque vocês não são obrigados a saber, não é? Mas o Supremo Tribunal Federal, desde 2018, e o Conselho Nacional de Justiça permitem essa alteração de nome e de género diretamente no registro civil, né? Dispensando uma cirurgia, né? Pode-se ter um nome social, pronto, o que é um nome social? Eu nasci com um nome, imagina, eu nasci com o nome Maria, mas o meu nome social é João, porque eu entendi que me identifico com o género masculino, ou vice-versa, naturalmente. Há o mesmo direito à saúde, ao sistema do SUS, né? Sistema único, e esse atendimento deve ser feito multidisciplinarmente.
Já vos vou dizer que é um pouco utópico eu dizer isto aqui, porque é difícil conseguir acesso ao SUS, seja para aquilo que for, demora bastante, e este atendimento multidisciplinar nem sempre existe, não é? Porque tem de existir o atendimento médico e o atendimento psiquiátrico, como eu disse, enfim, todos os outros, não é? Inclusivamente do endócrino, não é? Endocrinologista também, para tomar conta da situação da hormonização, não é? E da redesignação, perdão. Em menores, o Conselho Federal de Medicina autoriza o bloqueio hormonal a partir dos 16 anos, como eu tinha dito, e a cirurgia apenas acima dos 18, tá? Claro, há projetos de lei que tentam modificar essas idades. Eu sei que esta questão está a ser discutida também em Portugal, não é? Vocês talvez tenham outras atualizações. Por enquanto, aqui é assim. Mas já vos digo que os casos que eu conheço em sala de aula como professora, ninguém fez esta resignação, este bloqueio hormonal antes dos 20, tá? O mais normal é dos 18 para os 20, eles começarem de facto, ou elas, a tomarem os hormónios, as hormonas, a fazerem modificações também corporais, inclusivamente depois chegar ao final do curso e já ter o nome social, né? Pedir o diploma com o seu, como é que eles dizem, com o novo nome e deixar o outro nome morto, né? Eles chamam o nome que os pais atribuíram, o nome morto, né? A proteção contra a discriminação, que é extremamente importante e que nem sempre resulta, não é? Precisamos muito trabalhar nisso. Equipara a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, não é? Portanto, torna essa discriminação punível por lei. A legislação tem o entendimento que, autodeterminando uma identidade de género da própria pessoa, mesmo que não haja laudos médicos, tem de ser protegida, não é? Então, ela não pode ser invadida a sua privacidade. Não é? Isto é muito difícil depois na prática, não é? Porque, só dando um exemplo a vocês, no outro dia, como coordenadora de curso, eu pedi um diploma, mas estava com o nome morto, né? E então tivemos de ir buscar o nome vivo, e aí a pessoa teve de ir buscar toda a documentação e todas as mudanças de nome, não é? Inclusivamente o seu histórico do lado do ensino médio, né? Para podermos mudar o nome no diploma. Bom, tenho-vos a dizer também que temos representantes políticos. O Brasil, eu costumo dizer que é um país de extremos, ou seja, por um lado, a transfobia ela é imensa, não é? Existem casos quase todos os dias de assassinatos e suicídios, autoextermínio. Por outro lado, há vozes que se levantam no meio disso e nós temos representação política de mulheres trans. E eu tenho muito orgulho nelas, porque sigo a par e passo todo o trabalho da Erika Hilton e da Duda Salabert, ou Salabert, não sei como é que ela gosta de dizer, acho que é Salabert, mas elas têm no Instagram, se vocês procurarem no Facebook, páginas, e podem também ouvir as falas delas e os projetos de lei que elas apresentam. A Erika Hilton é do PSOL, mais à esquerda que o nosso Partido Trabalhista, que o PT, e a Duda Salabert, PDT de Minas Gerais. São as primeiras deputadas federais trans da história do Congresso Nacional, né? E ambas tiveram votações recorde. Então, por exemplo, a Erika Hilton foi a 9ª candidata mais votada em São Paulo, e a Duda Salabert, que vem com uma trajetória de professora, foi a 3ª candidata mais votada em Minas Gerais. Né? É algo que temos de nos orgulhar, o trabalho que elas têm feito. Há mais algumas, a Linda Brasil, que eu conheço menos, tá? Não sigo as páginas, mas a Linda Brasil, Dani Balbi e a Carolina Iara. Para além disso, temos agora uma polémica no Brasil instalada. A Erika Hilton destacou-se ao se tornar a primeira mulher trans a liderar uma bancada no Congresso e a presidir a Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. Então aqui vocês veem que muita gente se insurgiu contra ela, mulher cisgênero, sobretudo, dizendo que ela não pode representar as mulheres. Quer dizer, tanto que nós lutámos por igualdade para depois chegarmos ao ponto de criticarmos uma mulher trans representar as mulheres. E aí vieram argumentos biológicos, não tem útero, não pode gerar filhos, né? Tudo isso, enfim, não sei se vocês depois irão entrar nesse ponto, mas é bem curioso que ninguém discrimina até ao ponto em que uma mulher trans ocupa um lugar de destaque. Aqui estão elas, eu não vou deixar de trazer as belíssimas caras dela. No caso da Duda Salabert, que é a segunda a contar da esquerda, ela é não binária, portanto ela não fez a hormonização, ela não fez a resignação sexual e está tudo bem, não é?
identifica-se à mesma como uma mulher. As outras 3 fizeram, de facto, fizeram pelo menos a hormonização, não é? A transição, a redesignação de sexo, isso já não sei, não é? Nunca ouvi comentários sobre isso, não é? Mas cá está, não se deve invadir a privacidade, portanto também não é algo que se pergunte, não é? Bom, o que é que acontece atualmente dentro das universidades federais? E é isso que eu trago para vocês, embora não vá desenvolver muito, porque não tenho muito tempo. As universidades, a partir, sobretudo, de 2022, portanto já pós-pandemia, entenderam que deveriam ter lei de ações afirmativas, ou seja, cotas para pessoas trans, homens ou mulheres trans, não é? E a essa sistemática da lei das ações afirmativas aderiram bastantes universidades. Eu coloquei 6 aqui no Norte, eram 5, a ANTRA dá-nos 5, mas agora 6 porque a Universidade Federal do Amapá também aderiu. Aí vocês veem na região Norte, nós temos 6 universidades federais, uma estadual, a UEAP, a aderir a esta lei das ações afirmativas. No Nordeste nós temos 13, e algumas bastante conceituadas, não é? Como a Universidade Federal da Bahia, ou a do Oeste da Bahia, do Recôncavo, enfim, já devem ter ouvido falar delas, certamente. Aqui mais, estaduais e federais. No Centro-Oeste nós temos 3, a Federal de Goiás, a de Brasília e a Federal de Catalão, que eu não conheço. E no Sudeste temos 13 a aderir à Lei das Ações Afirmativas. No Sul, 4, não é? Eu deixo-vos aqui a fonte, porque naturalmente esta fonte foi atualizada a 22/11/2025, portanto, Federal do Amapá ainda não estava na lista. A Federal do Amapá, onde eu trabalho, só conseguiu colocar em movimento esta PAAF, eu gosto do nome, né? A Política de Ações Afirmativas, a partir de 2022, numa resolução feita no Conselho Universitário, que nós chamamos de CONSU. O que se trata, o Conselho Universitário, muito rapidamente, vocês devem saber e ter aí também, é como se fosse uma espécie de conselho diretivo que toma resoluções e ações dentro e que é constituída por várias partes da universidade. Um quantitativo de docentes, um quantitativo de representantes das pós-graduações, de técnicos e de discentes, tá? Há uma obrigatoriedade de proporção. Quem vota nestas pessoas é a universidade, vota em chapas. E nesta altura eu já fazia parte, portanto, 22 eu estava lá e eu fiz esta resolução junto com outro colega. Portanto, sou conhecedora aqui da PAAF. Ela não se destina só a pessoas trans, naturalmente. Vocês veem que há uma série de destinatários para esta cota. Pretos e pardos, indígenas, quilombolas, pessoas trans, pessoas com deficiência, PCD, incluindo TEA, que é o transtorno de espectro autista, populações de campo, isto, claro, vejam que esta resolução é adequada ao Amapá, portanto, nós temos aqui muitos extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais, não é? Assentados rurais, portanto, pessoas que trabalham no campo e que estão longe da universidade, não é? Têm muita dificuldade em se deslocar, bem como pessoas em situação de deslocamento forçado, é o caso de migrante internacional. Ainda não conheço estes casos, refugiados, portador de visto humanitário, apátrida, não é? Portanto, esta resolução visa contemplar essas pessoas. Qual é o maior problema de uma resolução destas? É aquilo que a Susana ali citou. Isto chama-se ter boa vontade, mas não chega. Dentro da universidade temos de ter meios de acolhimento destas pessoas e nós não temos. Entendem? Elas entram, algumas, já ter a cota eu já acho que é fantástico, mas precisamos de apoiá-las, não é? Ter psicólogos que nos ajudem, terem pessoas que nos amparem para saber lidar em sala de aula com uma pessoa deficiente, com uma pessoa com autismo, com uma pessoa trans, que são públicos completamente distintos. Bom, as ações afirmativas são diretrizes, portanto, elas ajudam-nos, não é, a ter, a orientar-nos, não é? Quando nós fazemos editais, não é? Eu não faço os da graduação, mas faço os da pós-graduação, e na pós-graduação nós somos obrigados a contemplar estas cotas, não é? Eu não deixei aqui o percentual, mas existe um percentual de 20%, enfim, a cota, e temos de ter sempre a SUPAD, que ainda não está sequer em ativo na Unifap,
que é Superintendência de Políticas Afirmativas e Direitos Humanos, não é? É esta SUPAD tem a finalidade de gerir, não é? Monitorar se a política está a ser aplicada ou não. Mas hoje em dia a ProJur faz isso também, que é a parte jurídica da nossa universidade, devolvendo os editais quando eles não contemplam as cotas. Para além disso, nós temos ainda as vagas supranuméricas ou supranumerárias. O que significa uma vaga supranumérica? Ela não é cota, ela é feita num edital à parte. Então, na pós-graduação, nós fazemos um outro edital para estas vagas, onde podem, à mesma, entrar todos estes grupos de que eu falei. Certo? Quando é cota, conta como uma vaga normal. Quando é supranumerária, imaginando que há 20 vagas, é a 21ª, a que está fora da contagem, tá? E é também obrigatório. Os nossos editais vêm devolvidos quando não contemplam a vaga supranumerária. Bom, era isto que eu trazia para partilhar com vocês. Eu sei que eu fiz com um pouco de velocidade para não ocupar o espaço de fala de outros colegas, mas depois, talvez entrando em diálogo, vocês queiram colocar outras questões. Eu tive muita honra em participar deste processo seletivo, desta resolução que tanto trabalho nos deu, tá? Quando ela foi uma festa, quando foi aprovada aqui na Unifap, mas para além disso, assim, tudo aquilo que eu tenho feito como professora é acolhimento dentro das minhas possibilidades e há alguns cursos que nós vamos fazendo para saber lidar com todos estes grupos que estão cá e estão cá para serem também contemplados e entrar na Universidade Federal, que é pública e gratuita. Muito obrigada.